Opa, cheguei chegando, meu terceiro ano, aulinha de matemática começando, todo mundo preparado, deixa a preguiça de lado, acorda, tira a remela do olho, quem acordou agora, quem tá na aula de reforço, né? Quem tá em casa também acorda, bora logo fazer essas atividades, vamos ver o vídeo logo aí de manhã cedo para ficar livre à tarde para brincar, né? E à noite poder descansar, né? Que ninguém é de ferro. Então, vamos começar a nossa aula de matemática de hoje. Desde já, coloquem aí no livro, página 79. Hoje o tema da nossa aula, dando continuidade aí à operação, né, que nós estamos estudando. Vamos trabalhar a multiplicação com reserva. Esse nome reserva não me é estranho, não é mesmo, né? Nós estudamos em outras operações, como na subtração, como na adição, situações de reserva. Lembram? Então, se não lembra, vai lembrar hoje, porque hoje nós vamos novamente trabalhar aí a terceira operação, que é a multiplicação, e iremos conhecer aí como é o método da reserva em relação à multiplicação, se é diferente da adição, se é igual, enfim. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Antes de eu dar aqui alguns exemplos em relação à multiplicação com reserva, antes de eu fazer o passo a passo, como no próprio livro de vocês está trazendo, tá? E eu vou reproduzir esse passo a passo. Vamos relembrar aí nosso conteúdo da aula passada, né? Relembrar aí quando nós falamos de multiplicação, nós vimos que multiplicar significa somar várias parcelas e que nós podemos, através da multiplicação, somar parcelas iguais, relacionar linhas e colunas, né? E combinar possibilidades. A esses três pontos aí que foram citados, nós damos o nome de ideia. É a ideia da multiplicação. São as ideias, melhor dizendo, né? Porque é mais de uma. Então, ideias da multiplicação, nós podemos somar parcelas iguais, nós podemos relacionar linhas e colunas, tá? E combinar possibilidades, ok? Outra coisa importante também da gente relembrar da aula passada são os termos da multiplicação. Eita, tia, já vem a senhora com esse negócio de termo. Eu já vi termo da adição, termos da subtração. Tem termos da multiplicação também, gente. E é muito importante a gente estar sempre relembrando. Porque na hora de fazer a atividade lá, tia Jayala muito provavelmente vai pedir para que você nomeie os termos da multiplicação. Você vai ter que colocar lá, assim como vocês fizeram na última atividade de matemática, que eu pedi lá na atividade pontuada. Termos da adição. E teve muita gente que não colocou, ou porque esqueceu, ou porque nem sabia o que era termo. Gente, termos são as partes, tá? De toda a estrutura da minha continha, tá? Que nós chamamos aí também de quadro valor de lugar, o algoritmo, a forma como a gente vai resolver. Então, o primeiro termo da multiplicação são chamados de multiplicando, tá? Toda multiplicação tem um multiplicando. Em seguida, eu tenho o multiplicador. Tanto o multiplicando quanto o multiplicador são chamados de fatores, tá? São os fatores da multiplicação, ok? E o multiplicar, como já foi dito, nada mais é, tá? De que somar várias parcelas iguais de maneira rápida. A gente viu esse exemplo na outra aula, tá? Então, é bom que vocês, se tá com a memória falha,
Se não está conseguindo se lembrar qual foi a nossa última aula de multiplicação, o conteúdo da aula passada que foi iniciado, se não lembra, é bom voltar. Eu só estou reprisando aqui, revisando algumas situações básicas, né, que vocês precisam aprender desde já acerca da multiplicação, e aí é sempre bom estar reforçando. E aí, por fim, eu tenho o produto. O produto é o resultado, tá? O resultado da minha multiplicação, tá bom? Então, eu daria aí o nome de fatores da multiplicação, é o multiplicando e o multiplicador. E, por fim, o produto, que é o resultado da minha continha. Ok, gente? Vamos lá, vamos começar. Olha só, outro detalhe também importante, tá? O algoritmo da multiplicação, algo que a gente também viu na aula passada, mas é bom reforçar caso estejam esquecidos, né? O algoritmo da multiplicação nada mais é de que a forma como eu organizo. Eu vou organizar a minha multiplicação de que maneira? E nós vimos também na aula anterior, né? Semana passada, nós vimos que nós resolvemos, que nós organizamos a nossa multiplicação de uma forma muito semelhante à adição, tá? Então, vamos relembrar aí como é que eu faço, como é o passo a passo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, organizar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e, se for o caso, centena embaixo de centena. Ou seja, sempre respeitar as ordens, assim como na adição, iniciando sempre da ordem das unidades e, posteriormente, dezenas e centenas, ok? Então, não esqueçam disso. O algoritmo da multiplicação é baseado, tá, na mesma maneira, a maneira semelhante ao algoritmo da adição, respeitando as ordens. Cada valor no seu devido lugar, no seu quadradinho, cada um no seu quadrado, como diz aí também a expressão, né? Então, não esqueçam disso. Respeitar sempre as ordens. E um outro detalhe da multiplicação, tá? É que após eu organizar aí o meu multiplicando, o meu multiplicador e chegar ao meu produto, que é o resultado final, eu, obviamente, vou precisar tirar a prova, né? Ver se essa continha tá certa, tá? Que nós chamamos, tá? Na verdade, isso aí é uma das situações da multiplicação, tá? Hoje nós vamos trabalhar a multiplicação com reserva, ok? Mas nós damos também o nome, tá? Quando nós vamos fazer aí a multiplicação, tá? Nós organizamos e chegamos ao produto, né? O que nós chamamos de produto, tá? Então, é bem importante que vocês percebam essa situação aí, que vai ser apresentada, né? Da questão da reserva, tá? Percebam como nós distribuímos os produtos, nós preenchemos, como também já foi dito na aula passada, preenchemos aí as ordens vazias com o numeral 0 e chegamos ao nosso produto, que é o resultado final, tá? Então, percebam que nós começamos aí, né? Fizemos a multiplicação e para chegar ao nosso produto, ao resultado final, nós realizamos uma soma, né? Como já foi falado, a adição é vizinha da multiplicação, né? Nós não somamos as partes iguais. Então, de uma forma mais rápida, nós operamos a multiplicação para chegar a esse resultado aí de maneira mais rápida, como também já foi visto, né, gente? Na aula passada eu só estou reforçando aí caso vocês estejam esquecidos,
tá? Aí nessa continha aí nós temos o 12, que é o multiplicando, o 24, que é o multiplicador, né? E aí nós fazemos a multiplicação da mesma forma semelhante da adição, mesma forma de organizar. Começa a responder das unidades. 2 vezes 4, 8, 4 vezes 2, no caso, 8, né? Em seguida, nós fazemos aí a inversão, né? Começamos aí das dezenas. E aí nós fazemos o 4 vezes 1, que dá 4, chegando ao resultado de 48. Em seguida, né, nós preenchemos aí, né, as ordens vazias com 0 e somamos até encontrar o nosso produto, ok? Mas vamos ver aí a situação apresentada no nosso livrinho, na aula de hoje, que é a multiplicação com reserva, tá? E aí eu tenho uma situação onde o Jorge André, tá? Presta bem atenção aí na leitura, acompanha a página 79, tá? No livrinho de vocês, eu também tô com o meu livrinho aqui. Caso eu esqueça de alguma coisa, eu sempre dou uma olhada no livrinho, caso eu esqueça. Por isso que é bom estar com o livro. Tá? E aí tem, Jorge André estava contabilizando o preço dos presentes de seus sobrinhos, mas estipulou que não gastaria mais que R$ 68 por presente. Olha só. O Jorge André, ele estava fazendo a conta, né? As continhas. Tudo que a gente tem que fazer quando vai fazer alguma compra, realizar alguma compra. A gente tem que ter mais ou menos ideia. Estipular é isso, tá, gente? Estipular é ter mais ou menos uma ideia de quanto a gente vai gastar, ou que a gente pode gastar, ou que a gente provavelmente vai gastar. A gente faz um cálculo assim aproximado do valor que vai ser pago, né? E aí a gente estipula, né, aquele valor, até por uma questão de segurança, né? Imagina, você vai comprar uma coisa e a grana não é suficiente, o dinheiro não é suficiente, e aí você passa a maior vergonha, não. Por isso é bom a gente estipular mais ou menos aí, ter uma ideia do valor que será pago. Então, ele estipulou que ele não gastaria mais que 68 por presente. Preste atenção nessa palavrinha, nesse trechinho, olha. Por presente. Mais que 68 por presente, ou seja, ele não pagaria mais de R$ 68 por cada um dos presentes, tá? Ele queria gastar no máximo R$ 68 por um presente, pagar mais 68 por algum outro presente. Ele não queria gastar mais que 78, só podia ir até 68, cada um desses presentes, ok? Então, sabendo que ele tem 7 sobrinhos, gente, ele tem muito sobrinho. Danou-se que é sobrinho, que eu só tenho uma e gasto bastante, né? E aí, sabendo que ele tem 7 sobrinhos, quanto pode gastar no total? Quanto ele vai poder gastar no total? Essa é a perguntinha, tá? Eu vou refazer essa perguntinha porque eu tenho a impressão que no slide aí, né, na telinha de vocês, eu devo ter esquecido alguma coisa. Mas está dizendo assim, olha... Olha o que está dizendo. Para responder a essa questão, tá? Não, repetindo aqui, perdão, gente, ó. Jorge André estava contabilizando o preço dos presentes de seus sobrinhos, mas estipulou que não gastaria mais de 68 por presente. Sabendo que ele tem 7 sobrinhos, quanto pode gastar no total? Essa é a pergunta. Quanto pode gastar no total? Ok? Então, para isso... eu precisaria aplicar aí, para poder fazer o cálculo de uma maneira mais rápida, eu poderia aplicar aí a adição, né? Mas para fazer de uma forma mais rápida, chegar no resultado de uma maneira mais rápida, eu aplico a multiplicação. Então, olha, para responder a essa questão, nós precisamos primeira coisa, multiplicar a quantidade total de dinheiro por presente. Então, se ele disse aí que para cada presente, tá, ele estipulou que não gastaria mais de 68, vamos supor que eu tenho aí R$ 68 para gastar a cada um desses sobrinhos. Eu só tenho R$ 68 para aquele primeiro sobrinho, para o segundo sobrinho, até o 7º sobrinho, são 7 sobrinhos. Então, para cada um eu vou dar 78, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a quantidade
total de dinheiro, que era 68, era o total que ele tinha para cada sobrinho, por presente, tá? Então, pego a quantidade total de dinheiro por presente, tá? E multiplico pelo número de sobrinhos. Quantos sobrinhos o Jorge André tinha? 7 sobrinhos. Então, eu vou pegar a quantidade total de dinheiro por presente. Por presente significa que é 68 para cada um, tá, gente? Não é 68 para todos, é 68 para cada um. E aí, eu vou multiplicar pelo número de sobrinhos, que é 7. 68 vezes 7. Organizei tudo no quadro valor de lugar. Olha, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Começo a multiplicar aí, tá? O produto da multiplicação, tá? A partir do produto. Então, eu começando da ordem das unidades, eu tenho 7 vezes 8, que dá 56, ok? Quando eu chego ao resultado de 56, percebam que eu não vou poder colocar esse 56 na ordem das unidades. Eu não vou poder colocar esse número completo nas ordens das unidades. O que eu posso fazer é reagrupar as ordens. Isso mesmo. E o que é reagrupar as ordens, tia? Reagrupar é quando eu chego a um número limite, no caso de unidades. Vocês sabem que a partir de 10, eu vou precisar reagrupar, eu não vou poder colocar esse numeral 10 na ordem das unidades. 10 vale o quê? Equivale a uma dezena. Então, nesse caso, né, caso fosse 10, eu deixaria o 0 e reagruparia o 1 na ordem das dezenas, que aí estaria valendo 10. No caso do Jorge André, eu multipliquei o 7 vezes 8, né? A ordem das unidades, multipliquei o 7 vezes 8 e cheguei ao resultado de 56. Eu também não posso colocar 56 completo, esse numeral completo, na ordem das unidades. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar 6 unidades, vejam aí na imagem, vou deixar 6 unidades na ordem das unidades e vou reagrupar esses 5. Reagrupar onde, tia? Na próxima ordem, a ordem das dezenas. Esse 5, no caso, então, estaria valendo 50, ele está na ordem das dezenas, representando assim o resultado, né? 56, o produto inicial da multiplicação. E depois que eu reagrupei as ordens, tia, o que é que eu vou fazer? Já resolvi o 7 vezes 8, deu 56, deixei o 6 lá, né? Na ordem das unidades, reagrupei o 5 agora ficará na ordem das dezenas, juntinho lá do 6, né? E aí é a hora de eu multiplicar o 7 vezes 6. Isso. Percebam que na ordem das dezenas eu tenho apenas o 6, né? Ocupando aí a ordem das dezenas, não tenho nada abaixo do 6, né? Então, o que é que eu teria que fazer? A inversão, que nós já conversamos na aula passada. Agora, essa inversão significa que eu irei multiplicar pelo quê? A unidade pela dezena. Qual seria a unidade que eu iria multiplicar? O 7. O 7, neste caso agora, será multiplicado pelo 6, que ocupa a ordem das dezenas. Eu não posso multiplicar o 6 por algo que não está ocupando aí a ordem. Nós vamos sempre iniciar das dezenas essa multiplicação. Então, fez a inversão, 7 vezes 6, cheguei aí ao resultado de 47. 47 por quê, tia? 47 porque eu precisei juntar esse 7 vezes 6, que dá 42, mais o 5 que estava na reserva. Eu não posso esquecer desse 5 que foi lá para a ordem das dezenas, que está na reserva. Ele é o que nós chamamos de reserva. Então, se na minha multiplicação, na hora da inversão, o meu 7, que ocupa a ordem das unidades aí,
foi multiplicado pelo meu 6, que está na ordem das dezenas. A partir dessa inversão, eu cheguei ao resultado de 42, mas eu preciso somar com o que está lá em cima, que é o 5, que foi a minha reserva. E aí, eu chego ao lindo resultado de 47. E aí, tia, 47, mas eu só tenho aqui... Eu posso colocar esse 47 na ordem das dezenas? Não, claro que não. Eu não posso colocar 47 inteiro aí na ordem das dezenas. Eu tenho 7 unidades. E esse 4 agora, ele vai ocupar uma outra ordem, tá? Ele vai precisar ocupar uma outra ordem, que neste caso seria a ordem das centenas. Ok? Como vocês estão vendo aí no próprio livrinho de vocês. Então, a gente vai multiplicar os 7 vezes 6, que dá 42, ao produto, tá? E esse produto, né, nós vamos somar aí a dezena, que foi reagrupada, ou seja, o 5, e vamos somar o 42 mais o 5, chegando ao resultado de 47, ok? Lendo esse resultado, tá? Eu diria que o Jorge André, ele poderá gastar no total R$476, ok? A multiplicação não é bicho-papão, a multiplicação é fácil, a multiplicação é exercício. Então, por isso eu peço que vocês não deixem de exercitar. Tá? Sigam as regras, vejam passo a passo. Se não compreendeu, volta o vídeo. Assistam também o vídeo da aula passada, da aula anterior, caso estejam com dificuldade de compreender, porque um vídeo vai complementar o outro, ok? E, acima de tudo, qualquer dúvida, não esquece de chamar a tia Jayala, tá bom? Então, olha, para aprender a gente precisa exercitar. Então, eu deixo o exercício para casa no livro de matemática, página 80 e 82, ou melhor, 80 a 82. Eu deixo o livro de reforço também, página 126 a 128. E, por fim, o livro de tabuada, da página 30 a 33. Lá vocês terão vários exercícios aí para trabalhar a multiplicação e, assim, desenvolver a compreensão de vocês, ok? Então, é isso. Beijão. Não deixem de realizar as atividades. Evitem acumular atividades. Estamos aí bem pertinho do fim do ano. E é imprescindível que vocês realizem todas as atividades solicitadas, ok? Beijão para vocês e até mais. Tchau, tchau.